Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Hoje nós estamos encerrando a carta aos Gálatas, o capítulo 6. É um capítulo bem curtinho, bem pequeno. O apóstolo Paulo fala algumas coisas finais ali para os irmãos. Nós já vimos que em toda a carta o apóstolo Paulo está ensinando que é impossível viver a nova aliança como se fosse a velha. Não tem como unir a graça de Deus e a lei no sentido de não tem como viver o evangelho simplesmente obedecendo a lei de Moisés. Ele explicou que a lei teve um propósito, um objetivo. Ele explicou, nós vimos no áudio de sexta-feira do capítulo 5, a explicação muito clara do apóstolo Paulo a respeito dessa vida pela fé, que aquele que quer ser justificado pela lei, na verdade, se separou de Cristo, caiu da graça. Ou seja, em toda essa carta, o apóstolo Paulo vem explicando que não tem como unir aquilo que Deus não uniu. E aqui, no último capítulo, no capítulo 6, ele fala algumas coisas para os irmãos. Eu quero ler com vocês alguns versículos. No início aqui eu quero ler com você dos versículos 1 ao 5. Está escrito assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. É interessante que ele fala na primeira parte desses versículos, falando sobre alguém ser surpreendido em pecado, deve ser restaurado pelos irmãos com mansidão. E aí ele fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, quando nós ajudamos os nossos irmãos a se levantar, a serem restaurados, nós estamos levando os fardos pesados uns dos outros e assim cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, nós devemos viver o quê? Em amor uns para com os outros, ajudando uns aos outros, não apontando o dedo, acusando. Se alguém for surpreendido em algum pecado, os outros irmãos devem o quê? Restaurar aquela pessoa com mansidão. Essa é a lei de Cristo. Quando nós fazemos isso, estamos obedecendo a lei de Cristo. E aí ele diz ali no versículo 3 em diante, aí ele fala: mas se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, essa pessoa engana a si mesmo. Que cada um examine os seus próprios atos e então vai poder se orgulhar de si mesmo sem se comparar com os outros. Ou seja, nós devemos olhar para nós, sempre ter a nossa vida com Deus entre nós e Deus, não comparando com os outros. Porque cada um deverá levar a própria carga. A própria carga aqui é como se fosse cada um a própria cruz, né? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Cada um tem o seu chamado, o seu propósito, cada um tem a sua própria carga para levar em sua vida. É nesse sentido que nessa segunda parte ele fala. Ou seja, ninguém deve se orgulhar, ninguém deve ficar se comparando com os outros, dizendo: eu sou melhor. Ele diz: olha, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, ele está enganando a si mesmo. Ou seja, um ensinamento para nós aqui nesses versículos, né? Se nós, como irmãos, vivemos unidos uns com os outros e algum dos nossos irmãos for pego em pecado ou às vezes até mesmo confessa um pecado, vem pedir ajuda, nós devemos ajudá-lo com mansidão. É assim que nós cumprimos, obedecemos a lei de Cristo, porque a lei de Cristo diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Agora, com relação
ao nosso propósito, à nossa caminhada. Nós não devemos nos ensoberbecer, nós não devemos nos comparar com ninguém, e nós devemos cada um levar aquilo que Deus estabeleceu. Eu tenho a minha vida, eu sei os sofrimentos que eu enfrento, eu sei as dificuldades que eu passo, eu sei do meu relacionamento com Deus, então eu vou levar a minha própria carga, vou avançar em Cristo Jesus, sendo corrigida por Ele, sendo ensinada por Ele, sendo conduzida por Ele. Não vou me comparar com ninguém, não vou me ensoberbecer, pelo contrário. Cada um de nós precisa o quê? Levar a sua própria carga. E aí nos versículos posteriores, ele vem falando assim, ó: não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Só que ele explica como que funciona essa lei da semeadura e da colheita. Ele diz ali no versículo 8 que aquele que semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Ou seja, muitas vezes nós usamos esses versículos para ficar acusando, enfim, apontando o dedo muitas vezes para os outros. Mas, amados, ele explica qual que é essa semeadura e essa colheita. É semear para a carne, ou seja, é continuar vivendo pautado nos desejos, nas concupiscências da carne. Quem vive assim vai colher destruição, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Agora, quem leva uma vida no Espírito e semeia para o Espírito, ou seja, conduz uma vida de rendição a Deus, essa pessoa vai colher o quê? Vai colher do Espírito a vida eterna. Essa é a lei da semeadura e da colheita, não tem como nós fugirmos dela. Todo aquele que continua vivendo como se ainda fosse natural, carnal, vai colher destruição. Todo aquele que entendeu a graça de Deus, o amor de Deus, e se rende para viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa vai colher frutos do Espírito, vai colher a vida eterna. Amados, que eu e você possamos viver assim, compreendendo essa vida na fé, essa vida no Espírito. E o apóstolo Paulo termina essa carta falando ali que aqueles que estão tentando obrigar os irmãos a se circuncidarem, na verdade eles só estão fazendo aquilo porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas nem mesmo eles que são circuncidados, eles cumprem a lei. E eles estão querendo se vangloriar nos gentios, nos crentes, querendo dizer que eles têm que cumprir a lei. Mas nem eles conseguem obedecer a lei. Amados, nós podemos trazer para os nossos dias. Tem pessoas que vivem tão pautadas em regras. Existem igrejas que têm muitas e muitas regras humanas. E nem mesmo as pessoas que estão nessas igrejas conseguem cumprir todas as regras que eles impõem. Mas quando chega um novo convertido, eles querem que aquela pessoa siga. Aquela pessoa tem que obedecer tudo. Ou então quando chega uma pessoa de uma outra denominação, não, aqui funciona assim, você tem que obedecer cada uma dessas regras. Sabe, amados, nós podemos trazer para os nossos dias. Desculpa a sinceridade, mas isso é insensatez, isso é tolice. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 15, ele diz assim, olha, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que ele está dizendo? Qual que era a questão ali para aquela igreja naquele momento? Os judeus que queriam fazer com que os gentios obedecessem à lei de Moisés. E a primeira coisa, tem que se circuncidar. Trazendo para os nossos dias, existem algumas denominações que têm regras e mais regras e mais regras. Para pertencer a essa denominação aqui, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Senão, tá fora. Mas muitas vezes nem eles obedecem todas as regras que eles impõem. Aí vem a verdade de Deus para nós. Não é isso que importa. Sabe o que importa mesmo? É ser uma nova criação. Ou seja, é ter depositado a fé plenamente na obra de Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus, ter nascido de novo. Amados, nós nascemos de novo não é pela nossa
pela obediência à lei ou pela obediência a regras exteriores. Nós nascemos de novo por causa da obra de Cristo Jesus. E nós recebemos o novo nascimento pela fé naquilo que Cristo Jesus realizou. É como o apóstolo Paulo escreveu no versículo 14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amados, a cruz, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, efetuou algo em nossa vida. O mundo foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo. Isso é o que importa. Vivermos pautados nessa verdade, alicerçados na verdade de que nós fomos crucificados com Cristo e recebemos uma nova vida nele. E agora podemos viver essa nova vida por meio do Espírito. E como eu mencionei na sexta-feira, no capítulo 5 de Gálatas, que nós possamos levar essa vida de fé, essa vida do novo nascimento, porque somos uma nova criação em Cristo Jesus, de maneira intencional, proposital. Que entendamos que essa vida de fé é uma vida que precisa ser alimentada e exercitada todos os dias. Por isso, mantemos uma vida contínua de relacionamento com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da adoração. Nos rendemos ao Senhor intencionalmente, de propósito, porque sabemos que a obra dele foi uma obra completa. A obra de Cristo Jesus estabeleceu uma nova aliança. Aliança essa de vida, porque o Espírito de Cristo Jesus é um Espírito de vida. Por meio do Espírito de vida nós fomos libertados do poder do pecado e da morte. E precisamos viver essa vida. E é pela fé. Fé na verdade, fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Obrigada por essas escrituras da carta aos Gálatas. Pai, 6 capítulos extraordinários que nós podemos aprender tanto, aplicar tanto em nossa vida. Nos ajuda a compreender plenamente a verdade da nova aliança. Nos ajuda a compreender plenamente a vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque o que importa é ser uma nova criação. O que importa é o que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso favor, para que nós pudéssemos receber a nova vida e receber o Teu Espírito habitando em nós para nos ensinar, nos guiar, nos corrigir, nos consolar, nos ajudar. Nos ajuda a viver o novo modo do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.